100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária, realizar-se hoje, 10 minutos após o término da presente sessão, ou às 19 horas, caso a sessão com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei número 147 de 2018. Convocação, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma segunda sessão extraordinária, realizar-se hoje, 10 minutos após o término da primeira sessão extraordinária, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 147 de 2018. Pela ordem, nobre deputado Gianazzi. Para usar a tribuna pelo artigo 82, pela liderança do PSOL. Tem Vossa Excelência a palavra. Só lembrando aos deputados que nós temos comissões de representação ainda para serem votadas. Se Vossa Excelências permitirem a gente entrar na ordem do dia, votar as primeiras e usarem, ao invés do artigo 82, o encaminhamento da última comissão de representação para que todas elas possam ser apreciadas pelo plenário. Tem a palavra o deputado Carlos Gianazzi, pela liderança do PSOL. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, primeiramente saudar os nossos colegas servidores do PLC número 2, que nós inclusive discutimos agora no... Só o relógio, deputado, senão nós não vamos saber o tempo. Aí eu falo mais. Nós discutimos agora o PLC número 32, pedir para no colocar Colégio de Líderes, o projeto foi citado, saudar também aqui os nossos servidores da Implase e das outras empresas estatais que estão aqui na luta contra a privatização, contra o PL número 1 de 2019, o projeto da privataria tucana, que nós vamos votar contra. Aliás, nós nem queremos que ele entre aqui em votação. Mas eu queria, senhor presidente e senhores deputados, senhoras deputadas, dizer que ontem o governador Dória foi obrigado por conta da pressão popular, da pressão que veio dos movimentos sociais, que veio de vereadores, de deputados, a recuar em relação ao fechamento do projeto Guri. O governador sofreu uma derrota, porque estava encaminhado sim o fechamento do projeto Guri. 60 mil alunos ficariam fora da educação musical, da educação artística. Ele recuou porque a imprensa foi contra, ele teve um desgaste muito grande com esse corte, com esse congelamento dos recursos da Secretaria da Cultura. Ele congelou 23% de uma secretaria importante, 23% da cultura. Ele recuou por isso, porém o congelamento continua, eu quero deixar isso claro aqui. Ele recuou apenas em relação ao projeto Guri, deputada Marcelia. Ele continua fazendo cortes na Escola de Música Tom Jobim, a EMESP Tom Jobim continua com cortes, o Conservatório de Música de Tatuí, que é um conservatório conceituado internacionalmente, como também é a EMESP Tom Jobim, ambas estão sofrendo cortes criminosos, né? Nós teremos a demissão de professores, nós teremos o fim de vários cursos de música, as fábricas de cultura estão sendo atingidas, as casas de cultura, museus, bibliotecas, todos esses equipamentos públicos, esses programas e várias oficinas culturais serão extintas. O congelamento continua, um congelamento de quase 150 milhões de reais no orçamento da cultura, no PROAC, um congelamento criminoso. Ele voltou atrás, repito, só em relação ao projeto Guri, porque teve uma ampla mobilização. Então eu faço um apelo aqui aos deputados que fizeram pressão ao governo Dória, ao secretário de Cultura, que continuem pressionando, porque inclusive ontem naquela coletiva que o governo deu no Palácio dos Bandeirantes, a última pergunta feita pelo Estadão foi em relação aos outros equipamentos, e o Dória não respondeu, ele fugiu da pergunta porque ele continua desmontando a cultura no estado de São Paulo, continua desmontando a cultura que já vinha sendo desmontada pelo Alckmin. O Alckmin, vocês se lembram, os deputados se lembram aqui que ele fechou, ele acabou, extinguiu a Banda Sinfônica do estado de São Paulo.
Ele extinguiu, mesmo com aquela emenda que nós aprovamos de 5 milhões para socorrer a banda, depois ele congelou e a banda desapareceu, a banda sinfônica. Ele cortou também recursos da Orquestra Jazz Sinfônica, cortou da Orquestra de Ópera do Teatro São Pedro, ele cortou de vários outros equipamentos. E o governador Dória, o Bolso Dória, acelerou os cortes na área da cultura e também em outras áreas sociais. O nosso mandato já tomou várias providências. Eu apresentei um PDL, um projeto de lei, revogando o decreto que congelou os investimentos nas áreas sociais. Então é preciso que os deputados votem o nosso PDL para devolver o dinheiro para as áreas sociais e, sobretudo, para a cultura. Fui também ao Ministério Público Estadual, levei a denúncia pedindo que o Ministério Público Estadual tome providências contra esse corte criminoso na verba da cultura. Pedi também a convocação, o secretário de Cultura tem que vir aqui na nossa Comissão de Educação e Cultura, tem que depor na Assembleia Legislativa. E, por fim, nós estamos mantendo a audiência pública de quinta-feira. Nós chamamos uma audiência pública que não foi só para o Projeto Guri, para o Projeto Guri também, mas nós resolvemos a questão do Projeto Guri com a mobilização, com a pressão, opinião pública, imprensa, deputados estaduais pressionaram bastante, vereadores, prefeitos, entidades, e o prefeito foi obrigado a recuar, chamou a coletiva ontem e falou que foi uma falha de comunicação. Mentira! Nós conversamos com várias entidades que já tinham preparado, elaborado o aviso prévio dos professores. Foram obrigados a recuar o governo recuou por conta da pressão. Então, nós vamos manter o movimento aqui em defesa do investimento na cultura, acionamos o Ministério Público Estadual, vamos manter a nossa audiência pública de quinta-feira à noite em defesa da cultura do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Há sobre a mesa requerimento de licença da nobre deputada Marina Elô, nos termos do artigo 84, inciso 1º do Regimento Interno, para participar de um evento em abril em Boston, nos Estados Unidos. Esclarece que não existe ônus ao erário público. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, se as deputadas e os deputados estiverem de acordo, pelo menos que se encontram, aprovado o requerimento. Há sobre a mesa requerimento de licença do nobre deputado Castelo Branco, nos termos do artigo 84, inciso 1º do Regimento Interno, para participar da 12ª edição do LAAD, no período de 1 a 5 de abril, no Rio de Janeiro. Esclarece que não existe ônus ao erário para esta licença. Não está escrito aqui que não tem ônus. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa o requerimento do nobre deputado Léo Oliveira, com o número regimental de assinaturas, no termo do artigo 35 do Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de representação, com a finalidade de representar a Assembleia Legislativa no evento da AgriShow em Ribeirão Preto, no período de 29/4 a 3/5 de 2019. Relógio, senhor presidente. Pela ordem, deputado Campos Machado. Tem mais um ainda. Tem mais uma? Tá bom, tá bom. Não. Aí encaminha pela minoria. Vocês têm dois encaminhamentos. Deixa eu votar esse. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontra. Aprovado o requerimento. Senhor presidente. Há sobre a mesa requerimento de nobre deputado Reinaldo Augusto, com o número regimental de assinaturas, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de representação, com a finalidade de participar do encontro de católicos com responsabilidade política a serviços dos povos latinos-americanos da região Cone Sul, a realizar-se entre 10 e 12 de abril em Assunção, no Paraguai, sem ônus para este poder. Em votação, pela ordem do deputado Campos Machado. Pois é, para encaminhar em nome do PTB. Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar em nome da liderança do PTB.
Senhor presidente, nobres senhores deputados, caríssimas deputadas, as quais eu vou saudar hoje em nome da professora Janaína. As mulheres são fundamentais nesse Estado, nesse país e nas nossas vidas. Mas, senhor presidente, me traz bem à tribuna por duas razões. A primeira, que eu estava chegando nessa casa, recebo um telefonema de um jornalista de uma rádio, que queria saber se eu sou favorável ou não a CPIs, principalmente a que diz respeito ao João Preto, João Amarelo, João Verde, João Azul, João Branco, lá sei a cor do tal de João. Quero deixar claro que eu estou nessa casa, deputado Barba, há mais de 20 anos, aliás, há 28 anos, e toda vez que uma CPI é proposta relativamente a fatos que estão sendo apurados pelo Ministério Público, pela polícia, não tem por que ser instalada. Sabe para onde que vão os resultados finais de uma CPI? Rua Riachuelo. O que é que tem lá? Ministério Público Estadual. Ou alguém tem alguma dúvida, deputado Camarinha, que o resultado de uma CPI, sobre um fato que está sendo apurado criminalmente, para onde vai? Para o Ministério Público. Se eu sei disso, por que vou transformar, então, essa CPI num ato político, num ato demagógico, num ato eleitoral? Não! Nós vamos enquadrar a pessoa investigada. O Paulo Amarelo já está condenado a 145 anos de cadeia. O que é que vai fazer a CPI da Assembleia? Diz para mim. Nada. Mas, como toda peça teatral, tem os atores, as atrizes. Elas vão lotar a galeria. Cada fala é um aplauso. E os aplausos são fáceis demais. Resultado prático, nenhum. Apenas demagogia barata. Mas, deputado, líder do PSL, Gilson Diniz, estou aqui hoje também para dizer ao PSL que eu sou amplamente favorável, e vou dizer o porquê, à proposta do senador Flávio Bolsonaro de redução da maioridade penal para 14 anos. Mas, Campos, você está pegando carona com o senador Flávio Bolsonaro? Não. Há 20 anos, deputado Diniz, eu luto pela maioridade penal. Redução da maioridade penal. Já fiz campanha no Estado, já fiz campanha no país. Destas campanhas que eu conheci o presidente e o Flávio Bolsonaro. Nós falamos barraquinhas em 15 capitais. A proposta que ele faz, só os hipócritas é que vão ser contra. Ou alguém acredita que alguém que tem 14, 15 anos não sabe o que faz? Com redes sociais, televisão, internet. Se é possível que existe pessoas que acreditam que alguém com 14, 15 anos que mata, que assalta, que estupra, não sabe o que faz, seja Nery, deputado? Sabe sim melhor do que nós. Aí diz alguém, mas não tem cadeia para todos. Aí digo eu, não é problema meu, é problema do governo. O que o senador Flávio Bolsonaro fez, e fez corretamente, é apresentar essa emenda constitucional para reduzir a maioridade penal, a dele aos 16 anos e 14 anos para crimes hediondos. O que nós vamos fazer com aquele menor que participou do massacre de 5 estudantes em Suzano? 3 meses de internação?
ele vai ter um plano socioeducativo. Esquece disso. Esquece disso, você vai sair pior do que entrou. Não dá para aceitar mais disso. É por isso que eu venho aqui hoje cumprimentar o líder Gil Diniz, que representa nesta casa o senador Bolsonaro. Ele representa. Ou não? Vossa Excelência se sente incomodado de eu abraçar a mesma causa que o senador Flávio Bolsonaro abraça? Vossa Excelência não pode nem o PSL dizer que eu estou pegando trem, não. Se alguém está pegando trem, é ele. Porque há 28 anos eu estou aqui, ó. Provas de 20 anos atrás. Barraquinhas instaladas em 20 estados. E o senador Flávio Bolsonaro é deputado. Sérgio Neri. Ajudou. Participou dessa campanha. Nós não logramos êxito. Espero, deputado Carlão Pinhatari, que desta vez nós tenhamos êxito. E que acabe essa hipocrisia de fazer de conta que não existe. Existe sim. Hoje, os grandes marginais usam os menores para assassinar, para estuprar, para tudo. Né, presidente Cauê Cris? Eu estava dizendo aqui que é muito preocupante essa história de, por exemplo, aquele menor, deputado Olinha, que ajudou o massacre, como diz o deputado Conte Lopes. O PM não foi reconhecido pelo trabalho que fez. Então nós temos que perguntar a nós mesmos, perguntar às nossas consciências, de que lado eu estou? A Comissão de Direitos Humanos vai te penalizar. E eu estou preocupado com a Comissão de Direitos Humanos? Estou preocupado? Nunca vi a Comissão de Direitos Humanos participar de uma missa em favor de uma vítima. Mas em homenagem a um criminoso, lá está, Comissão de Direitos Humanos. Eu estou aqui noticiando de que a partir de amanhã, em vários estados da federação, o PTB vai começar uma coleta de assinaturas em apoio à proposta do senador Flávio Bolsonaro. E por falar nisso, deputado Carlão Pinhatari, por que será só eu que defendo o senador Flávio Bolsonaro aqui da tribuna? Eu não vi ainda o PSL vir aqui. Porque essa acusação que é feita lá no Rio de Janeiro, o senador, ela é genérica. Ela não tem nenhuma prova de que ela é concreta, de que ela é real. Se nós formos dar crédito a toda a denúncia que é feita contra políticos, sabe o que está acontecendo aqui, deputado? Nós estamos criando uma outra palavra, a politicacídio. O assassinato, a morte dos políticos. E nós somos responsáveis políticos. Essa é uma nova política que vai fazer parte do nosso dicionário, a politicacídio. O feminicídio pune o crime contra as mulheres. E o politicacídio? Crime contra os políticos. É difícil ser político, vocês nos dizem hoje. É difícil. Porque as pessoas partem de uma premissa equivocada. E na política não tem lugar para covarde. Na política tem lugar para gente que tem coragem. Nós, por exemplo, infelizmente não tem mais tempo. Nós somos frontalmente contrário a esse malfadado PLC 1, que é uma dinamite nessa casa. Essa casa vai explodir de indignidade,
se esse malfadado PL1 for aprovado por todos nós. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rogério Nogueira. Pela comunicação. Vossa Excelência tem a palavra para uma comunicação. Presidente, nós vimos ontem e o nosso final de semana, nós vimos aí, foi falado que era boato, mas depois vimos que não era boato, a respeito do projeto Guri, tão importante para o Estado de São Paulo. Eu quero parabenizar o governador João Dória por tomar a sua decisão de não só dar continuidade no projeto Guri, mas também, para o ano que vem, ampliar, investir mais dinheiro no projeto Guri. Isso foi uma decisão do governador. Nós não sabemos o que aconteceu, se foi o secretário, né, da Cultura, se foi alguém do governo que tirou praticamente aí a sua reserva desse projeto tão importante, do projeto Guri, mas depois foi reavaliado e o governador foi bem claro. Eu, como governador, sou contra tirar aí os nossos alunos das escolas de música e de cultura, e nós vamos ter o apoio para o ano que vem. Eu falo isso porque Indaiatuba perderia muito, que Indaiatuba está entre os melhores dos projetos Guri, entre os melhores do estado de São Paulo, então seria uma perda muito grande. Então quero parabenizar o governador pela sua atitude, e o senhor, como presidente, vai convidar o secretário para estar aí na reunião de líderes, para explicar claramente o que houve, o que aconteceu, para que a gente possa estar defendendo o nosso governador. Só fazer um registro, deputado Rogério Nogueira, a autoria do convite partiu do nobre deputado Rafa Zimbaldi, não será no Colégio de Líderes, para que seja uma reunião mais produtiva, né? O deputado Carlão Pinhatari vai convidar o secretário para que todos os deputados que queiram participar do debate com o secretário possa fazer, e no Colégio de Líderes a gente tem uma certa limitação para esse debate. Então, mas é isso mesmo, agradeço as palavras de Vossa Excelência. Em votação, o requerimento... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Vinícius Camarinho. Senhor presidente, para caminhar pela bancada do PSB. Tem a palavra, Vossa Excelência, para encaminhar pela bancada do PSB. Pela ordem, nobre deputado Gil Diniz. Por uma comunicação, enquanto o orador se dirige à tribuna. Não, só para comunicar ao nobre deputado Campos Machado, que eu concordo com ele na questão do PL01. É um projeto sem pé nem cabeça. Hoje vieram alguns funcionários das empresas conversar com a gente, expor ali por 5 minutos, os representantes das empresas também. Então nós queremos aí que o governador mande um projeto viável, se possível, dividindo aí empresa por empresa, para que nós possamos debater esse tipo de projeto. Lembrando que nós não somos contra as privatizações, mas, da maneira que está, concordo novamente com o deputado Campos Machado, é um cheque em branco para o governador e nós não daremos esse cheque a ele. Concordo quando o senhor faz a defesa do nobre senador Flávio Bolsonaro. Realmente, gostaria de subir mais à tribuna para defendê-lo, assim como o senhor faz. E parabéns pela sua luta em defesa aí da redução do mandato penal. É uma pauta que nós concordamos. Agora, onde nós discordamos é a questão da CPI. Aprendi com o senhor na primeira conversa que eu tive, ali, no Tivoli, que quando eu abro mão de um direito que eu tenho, eu começo a abrir mão de todos os direitos. E é um direito de cada parlamentar aqui exigir, tanto a bancada do PT, quanto a bancada do PSL e todos os outros deputados, inclusive da situação, inclusive do PSDB, exigir essa CPI do Dersa, que é uma prerrogativa e um direito de cada nobre parlamentar aqui no plenário. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pergunto se existe anuência do orador na tribuna, por uma comunicação, deputada Bebel. Comunicação. Também sobre o projeto Guri, deixar claro que a PUESP, os sindicatos professores, havia pedido, né, no dia de hoje, já uma conversa com os coordenadores do projeto, mas temos já para futuro uma conversa para articular educação e cultura, né? Porque não dá para ser da forma como está, totalmente desvinculada. E a outra questão é o requerimento nosso, que foi protocolado aqui, né? E considero que o fato do governador ter voltado atrás não é obra desta deputada e nem de um deputado isoladamente, mas de toda a sociedade que sabe da importância do projeto Guri,
né, sabe que 25 mil estudantes, alunos, ficariam fora e que isso teria, né, um impacto muito negativo no que diz respeito, enfim, à cultura, à música, a tudo que era produzido pelo Projeto Guri, né? Eu costumo dizer, como disse à tarde, antes tarde do que nunca, né? Eu acho que se o movimento sensibilizou o governador, parabéns para todos que se mobilizaram. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra o deputado Vinícius Camarinha. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, queria iniciar minhas palavras cumprimentando esta casa que na última sexta-feira, quando todos nós fomos surpreendidos com o fim do projeto Guru, eu observei o comportamento, projeto Guri, eu observei o comportamento de cada parlamentar nesta casa, nas redes sociais, na mobilização, os deputados todos indignados com o fim de um projeto maravilhoso como esse. Deputado Sargento Nery, eu fui prefeito de Marília. Eu testemunhei o benefício que esse projeto tem de inclusão, de satisfação na vida das pessoas que mais precisam. Os mais vulneráveis, aqueles que moram longe, os filhos de mãe solteira, das famílias praticamente destruídas por algum problema de vício, de drogas, etc. E o projeto Guri trazia minimamente uma dignidade para aquelas 600 crianças que nós tínhamos no município de Marília. E esta casa reagiu. Cada deputado aqui, da sua maneira, procurou sensibilizar o governador, procurou sensibilizar o governo, e hoje nós tivemos o resultado que o governador João Dória determinou a suspensão da sua decisão e o projeto Guri irá continuar. Inclusive o deputado da nossa bancada, o deputado Rafa Zimbaldi, de Campinas, ontem, aliás, protocolou um requerimento convocando o secretário de Estado da Cultura para que ele pudesse dar melhores explicações, que num diálogo com o líder do governo, o deputado Carlos Pignatari, nós conseguimos chegar num bom entendimento, que ele virá a esta casa e nós queremos ouvi-lo sobre o futuro do projeto, sobre o futuro deste programa, que é fundamental. Parabéns, deputado Rafa Zimbaldi, pela atitude, pela preocupação, como os demais outros deputados. Eu queria aproveitar, senhor presidente, para cumprimentar o presidente Bolsonaro. O deputado Gil, a bancada do PSL que está aqui, ele tomou uma atitude, a princípio correta, que foi suspender todos os radares nas rodovias federais. É um verdadeiro caça-níquel, ninguém é a favor de que se não tenha controle, a gente sabe o papel que existe de controle educativo, de precaver os acidentes nas rodovias, mas neste momento o presidente toma uma atitude correta, um freio de arrumação para acabar com os exageros, uma máfia instalada em todos os cantos para multar o trabalhador, para multar as pessoas mais simples e fazer arrecadação não só para o governo, mas para muitas empresas. Então o governo federal tomou uma atitude, ninguém é a favor de que não haja controle de velocidade, mas precisa ter um controle, precisa fazer uma coisa honesta, e pasme que hoje eu li que estradas estão sem radares que pegam carros roubados. Quer dizer, radar que é para fiscalizar os carros roubados, o bandido, o delinquente, não estão devidamente sendo operados. Agora o radar que é para multar, o radar que é para arrecadar, o radar que é para nas escondidas, numa pegadinha de 40, 30 km por hora, multar o povo trabalhador não dá. Isso precisa ser melhor discutido. É importante, o radar tem uma função de prevenção de acidentes, mas no modelo que está,
o nosso povo, deputado Barba, não aguenta mais. Agora mesmo, a Artesp, o DR autorizou, nós estamos tomando uma medida através de um projeto de lei, o Artesp autorizou multar os motoristas que passarem no sem parar a mais de 40 km por hora. Deputado Gil, líder do PSL, é um verdadeiro caça-níquel em cima do nosso povo. Do povo trabalhador, do povo que está na luta, que está nas estradas, e que vai multar. Você é a favor da alta velocidade? Não. Mas vamos encontrar uma alternativa. Vamos construir uma solução que não seja apenas a punição. E também, presidente, quarta-feira da semana passada, o parlamento tem acompanhado a minha luta contra os pedágios. Deputado Alex de Madureira, que é lá de Piracicaba, a sua cidade vai ser atingida, a sua região vai ter no mínimo 4, 5 novos pedágios nas rodovias daquela região. Semana passada, a Artesp realizou uma audiência em Marília. Fez lá uma reunião, nós tivemos a oportunidade de se manifestar, mas a audiência de praticidade não serviu em nada. Pior, a audiência ainda confundiu mais ainda aqueles que estavam lá. Porque não está previsto em edital nenhum o ponto a ponto que o governo diz que vai ter, e nem aquele programa que diz que quem usar mais vai pagar menos. Primeiro, nós não queremos pedágio. Nós não queremos mais pedágio. Essa conta está paga, nós temos recursos do governo do Estado, temos condições de fazer alguns investimentos com recursos próprios, e isso precisa ser melhor discutido e não enfiarmos na nossa região, deputado Alex Madureira, 15 novos pedágios. Sobretudo os da SP 294, está chegando aqui o deputado Ed Thomas, que é da região de Presidente Prudente, que vai ser frontalmente atingida, sem um debate às claras. Eu repito aqui, não há garantia de ponta a ponta, não há garantia de quem usar vai pagar menos, nada disso. Está no edital da Artesp, nós checamos essas informações, e eu quero fazer um apelo ao líder do governo, à bancada que está aqui, que apoia o governo, para que sensibilize o governador, retire essa concessão e que nós possamos fazer um diálogo mais amplo, um diálogo transparente, e nós refletirmos melhor sobre os impactos que esses 15 pedágios terão na região oeste do estado de São Paulo, sobretudo a minha região, que é Marília, a região de Pompeia, a região de Paraguaçu Paulista, de Assis. Deputado Sargento Neri, de Assis a Paraguaçu são aproximadamente 40 quilômetros. Vai ter um pedágio lá. A terceira faixa está pronta. A rodovia está em boas condições. Será que nós vamos precisar impor ao povo o pagamento por 30 anos de mais pedágios? E eu estou essa semana protocolando um projeto de lei, senhores deputados. Pasme que este parlamento não tem, por força de uma lei de 96, prerrogativa de autorizar ou não essa concessão. Nós é que teríamos que estar participando dessa discussão, como estamos participando da discussão da venda do Ibirapuera, da venda do zoológico, das empresas que estão aqui para serem ou não privatizadas. Agora vai se privatizar as rodovias. Na sua grande parte, às vezes o deputado Ishikawa olha para mim e fala, mas e os investimentos? Deputado Ishikawa, uma parte das rodovias já estão duplicadas. O senhor passa por essa rodovia de Marília-Bauru, ela está pronta. E ela vai receber 2 praças de pedágio. O que significa isso? É que nós vamos financiar algumas outras melhorias em algumas outras rodovias por aí do estado de São Paulo. Não é correto isso. Não é correto isso. Sobrecarregar mais o povo, impor mais impostos ao povo, sendo que nós estamos vivendo um momento em que nós estamos clamando uma desoneração da carga tributária, de impostos, a rodovia sob pneus sobrecarregadas, 80% da carga do nosso Brasil passa pelas rodovias,
E nós vamos pôr mais pedágio, para isso significar uma despesa em cascata, o custo de vida do povo vai ser diretamente afetado na mesa. Então eu venho aqui, senhores parlamentares, senhores deputados, pedir o apoio dessa casa. Eu virei aqui todos os dias denunciar os pedágios do Estado de São Paulo. O projeto está andando, o projeto está avançando, e se nós não tomarmos providência, nós vamos acordarmos com 15 pedágios na frente das nossas casas. Eu tenho todo o respeito ao governador João Dória, mas não foi ele que me elegeu. Para concluir, senhor presidente, quem me elegeu foi o povo do oeste do Estado de São Paulo, das 420 cidades que eu tive votos, e a eles aqui que eu tenho a função, o dever moral de vir defendê-los, dizer dos bons projetos, do que nós somos contra. Esse é o nosso sentimento, senhor presidente. Agradeço o apoio do parlamento, agradeço a paciência, presidente. Em votação, o requerimento em nome do deputado Reinaldo Augusto. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Não abriram mão. Há sobre a mesa requerimento de inversão da ordem do dia, a fim de que 1. A matéria constante no item 314, PL 569/2018, passe a constar como item número 1. 2. Renumerando os demais itens. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados, forem contrários, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Isso foi comunicado no Colégio de Líderes, o comando foi combinado a semana passada, que se não comunicasse no Colégio de Líderes, o senhor daria o comando de rejeitado. Deputado Barba, como foi comunicado... Vossa Excelência não colocou na pauta do Colégio de Líderes esse projeto, e muito menos indicou. Para não pedir constava, uma verificação de votação, presidente. É regimental o pedido de Vossa Excelência, só lembrando que Vossa Excelência não indicou esse projeto na pauta do Colégio de Líderes. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos proceder à verificação de votação do sistema eletrônico. A partir deste momento, estamos fazendo soar o sinal intermitente por 4 minutos para que as senhoras deputadas e senhores deputados que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Foi solicitada uma verificação de votação para que os deputados que não se encontram em plenário possam tomar conhecimento da votação. Processo que permanece por 4 minutos. Só lembrando a todos os deputados que este projeto não constava na pauta do Colégio de Líderes, por isso, de acordo com o que eu comuniquei, eu dei o comando de rejeitado da inversão, porque essa inversão não foi discutida por nós. Nesse momento, você acompanha a transmissão ao vivo pela TV Alesp. O plenário está em processo de verificação de votação, que regimentalmente tem o prazo de 4 minutos, que aguarda para que os deputados que não se encontram no plenário tomem conhecimento da votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Carlos Gianazzi. Para declarar obstrução da bancada do PSOL. Obstrução da bancada do PSOL. Também acho. Vamos votar sim, hein? Todo mundo. Ainda em processo de verificação de votação para que os deputados parlamentares que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação. Oi? Não. Foi dado o comando aqui na ordem do dia, projeto em discussão 147 de 2018. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputado Paulo Correia. Patriota em obstrução. O patriota está em obstrução. O PSDB e o... Senhor presidente, PSDB também em obstrução. O PSDB está em obstrução. Senhor presidente, e de Pela obstrução, ordem, deputado Podemos. Bruno Gamen, o Podemos está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente, Pela ordem, deputado Barba. para botar o Partido dos Trabalhadores em obstrução. O PT também está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado André do Prado. Colocar o PR em obstrução. O PR está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente, Pela ordem, deputado Jorge Wilson. para colocar o PRB em O PRB obstrução. está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil. PSL em obstrução. O PSL está em obstrução. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. deputado Ed Thomas. Colocar o PSB em obstrução. O PSB está em obstrução. Pergunta ao líder Vinícius Camarinha. Com a anuência do líder, está em obstrução. Deputado Reni. Novo está em O obstrução. Novo está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rogério Nogueira. Colocar o DEM em O obstrução. DEM está em obstrução. Tendo transcorrido os 4 minutos, neste momento o sistema ficará aberto por 30 segundos para que as senhoras deputadas e senhores deputados votem sim, não ou registrem abstenção nos terminais postos em suas mesas. Só lembrando que os partidos que estão em obstrução não existe obrigação de votação por parte dos deputados. E aqueles deputados que não conseguirem registrar os seus votos, logo mais abrirei os microfones de à parte. Pela ordem, senhor presidente, Deputado Barba, pela ordem. para votar sim e orientar... Só lembrando que nós não estamos abertos. Desculpa, presidente, desculpa. Não está aberto o microfone ainda para votação. Pela ordem, senhor presidente, Estamos no processo de votação. Peço mais um minuto de paciência, Vossa Excelência. Você acompanha aqui o processo de votação, ordem do dia, projeto de lei 147 de 2018. Neste momento, transcorrido o tempo regimental, neste momento estão abertos os microfones à parte para aqueles deputados que queiram realizar o seu voto. Deputado Barba. Pela ordem, presidente. Deputado Barba tinha pedido uma questão de ordem antes, eu passo ao deputado Barba, depois do deputado Carlão. senhor presidente, para votar sim e orientar todos aqueles que querem inversão de pauta, votar sim. Deputado Barba orienta a votação. Sim, vota sim. Uma Registro questão voto sim. de ordem, presidente, sobre Questão o regime de votação. Sobre o Pelo processo modo- de votação, pelo- Vossa Excelência tem uma questão Isso. de ordem, deputado Carlão. O nosso argumento foi de que você vai dar o comando de rejeitado, Rejeitado. a inversão de pautas. Já foi dado o comando de rejeitado. Então tem que ter 48 votos sim, para poder inverter Para aprovar a a inversão inversão. protocolada pelo deputado Barba, precisa pelo de PT. 48 votos sim. Só lembrando que os partidos que estão em obstrução não necessariamente farão a sua votação. Não Tem é obrigação de necessário- votação. Não é necessário fazer
Quem está em obstrução não precisa votar. Claro votar, que tem o isso. direito de votar caso entenda necessário. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Enio Tato, pela ordem. votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Campos Machado. Presidente, qual é a intenção? Eu voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Por favor, registre o voto Deputado sim do Paulo vereador- Fiorilo, deputado Paulo voto Fiorilo. sim. Deputado Kenny. Voto não, Excelência. Registro o voto não de Vossa Excelência. Pela Deputada ordem, Marcia senhor Lia, presidente. pela ordem. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência pelo deputado André do Prado. Votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Luiz Fernando. Para votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Itamar Borges. Para colocar o MDB em obstrução e votar sim, senhor MDB presidente. está em obstrução. Registro o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Bebel. Sim, senhor presidente. Deputado Engler. Registro o voto sim da deputada Para votar sim, Bebel. presidente. Deputado Engler. Registro o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Jorge do Carmo. Para votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Votar sim, senhor Deputado Vinícius Camarinha, registro o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Beth Saão. Para votar sim, senhor presidente. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Uma questão, presidente, uma questão só para dizer... Questão de ordem sobre o Questão processo de sobre o votação. processo Se de for sobre o votação. processo de votação, é regimental a questão de ordem. Eles têm que colocar 48 sim ou é maioria 48 simples? votantes, sendo a maioria dos votantes acima de 48 votos, sim. Então, do jeito que está, já aprovou a inversão. Não, senhor. Determinado. Não tem 48 votantes. Há 48 votos. Precisa ter 48 deputados votantes. Tá bom. A liderança do governo indica que Pela quem ordem, não senhor votou, presidente. quem está em obstrução, que não vote. Que continue em obstrução os Pela ordem, partidos. senhor presidente. Pela ordem, deputado Zé Américo. Eu voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputada delegada Graciela. Sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, Deputado presidente. Caio França. Para orientar e para pedir que os deputados votem sim para esse Está importante projeto aqui registrado o em voto São Paulo. sim de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Deputado Emídio. Para votar sim. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Rafa Zimbaldi. Rafael Silva, desculpa, para que eu votar estava o sim. deputado Rafa. Oh, mas você me deixou mais jovem. É, sempre, deputado Rafa. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência, deputado Rafa Pela Zimbaldi. ordem, presidente, o meu voto também é sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto. senhor presidente. Deputado Márcio Nakashima. Senhor presidente, meu voto é sim. Registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Jorge Caruso. Voto sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Pela Vossa ordem, senhor Excelência. Deputado Ed presidente. Thomas. Senhor presidente Cauê, para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor Pela ordem, presidente. deputado Fernando Cury. Colocar o PPS em obstrução. Está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Reinaldo Augusto. Colocar o PV em obstrução. PV está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. A ordem, deputado Olim. Para colocar o PP em obstrução O PP e vamos mudar para progressistas. Eu já mandei a documentação, não é mais PP, hein? Ok? Então, assim que for comunicada essa presidência, mudaremos conforme orientação de Vossa Excelência. Está em obstrução o PP. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de realizar o seu voto. Não havendo, passamos neste momento à alteração de votos. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de alterar o seu voto. Não havendo alteração de voto, está encerrado o processo de votação. Participaram do processo 29 senhoras deputadas e senhores deputados, sendo 23 votos sim, 5 votos não, esse presidente não voto, quórum insuficiente para aprovação do requerimento de inversão de pauta do deputado Teonílio Barba. Item número 1 da ordem do Pela ordem, dia. presidente. Pela ordem, deputado Bom, Campos questão de Machado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência tem a Olhando palavra. o relógio da esquerda e o relógio da direita, sem pender nem de um lado nem do outro, eu verifico que nós estamos nos aproximando rapidamente do fim da sessão, da hora do dia, quando Vossa Excelência seguramente convocará duas sessões extraordinárias. Já estão convocados. Mas qual a minha preocupação? Como é que nós vamos dar início a um debate de um projeto com 30 segundos? O tempo que o orador chamado para ir até a tribuna já decorreu. Então, qual a minha solicitação, senhor presidente? Eu acho que já chegou o horário, então tem a palavra o presidente que eu votei, presidir essa Santa Casa.
Presidente da Assembleia. Deputado Campos, só lembrando que a ordem do dia, não havendo inversões, nós seguiremos sempre o cronograma proposto a publicação do Diário Oficial, que constam hoje, na ordem do dia, 321 projetos, sendo que o primeiro projeto da ordem do dia é o veto do projeto de lei complementar 21 de 2004, vetando totalmente o projeto de autoria da deputada Analice Fernandes, que autorizava a execução da atividade dos enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e administradores hospitalares. Porém, como nós encerramos neste momento o tempo da presente sessão, e já foram convocadas 2 extras, senhoras deputadas e senhores deputados, esgotado o tempo da presente sessão, essa presidência, antes de dar por encerrados os trabalhos, convoca a Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, a hora em regimental. Na verdade, nós encerramos já o tempo, não cabe ainda mais qualquer tipo de fala. É só para verificar a minha votação. Na verdade, nesse momento não cabe mais, deputada Alessi. Tudo bem, tá bom. Convoca a Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje, lembrando-os ainda da sessão extraordinária a realizar-se hoje, 10 minutos após o término da sessão. Está encerrada a presente sessão. Encerramos as transmissões aqui do plenário Juscelino Kubitschek. Trabalhos voltam em 10 minutos na primeira sessão extraordinária convocada pelo presidente. Você segue com a programação da TV Alesp.